Na aula passada, nós paramos na formulação do problema principal e agente, com utilidade mais geral, em termos das vendas informacionais. É exatamente esse que está na tela. O principal que é maximizar o seu lucro esperado, que já vem decomposto na parcela locativa e na parcela informacional, sujeito às 4 restrições: 2 de incentivo e 2 de participação, em termos das vendas informacionais. A gente viu também o que era essa função φ, era a economia de custo que o agente bom tem quando ele escolhe o contrato desenhado para o tipo ruim. No caso da função custo linear, φ de Q era exatamente delta-θ vezes Q. Aqui, como a função de custo é geral, fica a diferença entre esses custos. Vimos pelas propriedades impostas à função custo. As propriedades da função φ são, ela é positiva, crescente e é convexa, para toda quantidade positiva. O que nós vamos fazer hoje é resolver finalmente esse problema. Antes da gente resolver, é conveniente a gente mencionar a condição de implementabilidade, que é exatamente a mesma que nós vimos no caso da função custo linear, só que aqui em termos da função custo não linear. A gente vai utilizar essa condição de implementabilidade porque ela é equivalente às restrições de compatibilidade com incentivos. Num certo momento em que nós estivermos simplificando as restrições, vamos precisar dessa condição. Como eu menciono aqui na página 39 das notas, para fundamentar uma conclusão a que vamos chegar quando a gente começar a simplificar o problema, aqui no texto eu coloquei essa condição depois, né? Mas aqui na aula eu estou apresentando antes, devemos mostrar que, de fato, vale a equivalência entre as restrições de incentivo e a condição de implementabilidade para a utilidade mais geral. A condição de implementabilidade era qual? Era a quantidade desenhada para o tipo bom tem que ser maior ou igual à quantidade desenhada para o tipo ruim. Temos, então, o teorema. Vamos considerar uma utilidade mais geral, que nada mais é do que a transferência menos uma função custo mais geral, em que a gente considera aquelas hipóteses de 1 a 5 que supusemos sobre a função custo dos agentes. Então, o menu de contratos é compatível com incentivos se e somente se o menu de contratos é implementável. Vamos começar demonstrando a implicação, ou seja, a necessidade. A gente repete aqui as condições de incentivo. E tal como a gente fez no caso da função custo linear, a gente vai somar essas duas desigualdades. Somando, os termos aditivos das transferências são cancelados nos dois lados dessa desigualdade. Vão sobrar apenas as funções custos avaliadas nessas quantidades e nos tetas respectivos. O que a gente faz é passar tudo que é a função custo com Q barra embaixo para um lado e deixar tudo que tem a função custo com Q barra em cima para o outro. A gente chega, então, no lado esquerdo, é exatamente a função φ avaliada no Q barra embaixo. E no lado direito é a função φ avaliada no Q barra em cima. Como a função φ é crescente, a gente viu, né, ela é diferenciável, claro, né, e é crescente, então o Q barra embaixo tem que ser maior ou igual a Q barra em cima. Logo, as restrições de incentivo implicam a condição de implementabilidade. A necessidade está demonstrada. Agora vamos ver a recíproca, a suficiência. Vamos supor que vale a condição de implementabilidade e a gente quer encontrar transferências tais que o menu de contratos para aquelas quantidades que satisfazem a condição de implementabilidade seja compatível com incentivos. Para ser compatível com incentivos, o que a gente tem? Em primeiro lugar, para o agente mais eficiente, com custo marginal menor, que é o θ barra embaixo, tem que valer essa desigualdade que aparece aqui, ó, que é onde o cursor está apontando.
que a gente vai fazer? Vamos encontrar um minorante para as transferências. Passa tudo que é transferência para o lado esquerdo, tudo que é custo para o lado direito. A gente vai encontrar a seguinte desigualdade. O pagamento feito ao agente bom menos o pagamento feito ao agente ruim tem que ser maior ou igual a essa diferença que aparece aqui, ó. O custo do ponto de vista do agente bom, quando ele produz a quantidade desenhada para ele e quando ele produz a quantidade desenhada para o outro tipo. Em particular, pelas hipóteses impostas, essa diferença tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, daqui você já tira como subproduto a informação de que você tem que pagar mais para o agente bom do que para o agente ruim. Mas não é essa a informação que eu quero simplesmente esse minorante em termos do custo. Por outro lado, quando a gente considera a restrição de incentivo do tipo ruim, que é essa outra desigualdade que aparece no canto superior esquerdo da tela, passando as transferências para o lado esquerdo, mas multiplicando por menos 1, né? Na verdade, passa as transferências para o lado direito. Então, a mesma expressão T barra embaixo menos T barra em cima, que aparece do lado esquerdo lá em cima, vai aparecer no lado direito aqui embaixo. Sendo menor ou igual a isso que está no lado esquerdo. Só que aí, na hora de escrever, eu escrevo trocando a posição. Aquela mesma diferença de transferências, nesse segundo caso, é menor ou igual à diferença de custos do ponto de vista do agente θ barra em cima, o agente ruim. Logo, a gente tem um minorante para essa diferença de transferência e tem um majorante que aparece nessa outra desigualdade. Temos, assim, essa desigualdade e a gente quer olhar essa comparação. Pela condição número 5 das nossas notas, o custo marginal do agente ruim é sempre maior do que o custo marginal do agente bom, para cada quantidade. Do lado esquerdo, nós temos o agente θ barra embaixo. Do lado direito, temos o agente bom, θ barra em cima. Para o agente θ barra embaixo, custo marginal ele é menor do que o custo marginal do agente θ barra em cima. Então, quer dizer que quando você dá um salto da quantidade menor para a quantidade maior, e esse salto é positivo, porque é a condição de implementabilidade que nós estamos supondo, você está dando um salto que está sendo guiado pela derivada. Então, o salto na função tem que ser maior para o agente θ barra em cima do que para o caso θ barra embaixo. Então, quando você passa de Q barra embaixo para Q barra em cima, para o agente ruim, você dá um salto que tem que ser um salto grande. Porque para cada passo que a gente dá, para cada centímetro que o agente ruim quer andar para frente, o pulo para cima é cada vez maior, tá? Pela hipótese. Então, você acaba ampliando mais o custo do que no caso do agente bom, o agente mais eficiente. Você tem um aumento de custo, mas ele é menor. A conclusão é, então, que o minorante, que está no lado esquerdo, é, de fato, menor ou igual ao majorante, que está no lado direito. Logo, essa diferença de transferências fica dentro de um intervalo que é não trivial. Existe um valor mínimo e existe um valor máximo para as transferências, que você pode escolher valores arbitrários para essas transferências, desde que a diferença entre elas satisfaça essa desigualdade intervalar, e construir, assim, o menu de contratos que é compatível com incentivos. Portanto, vale a recíproca. Está aí demonstrado o teorema
da implementabilidade, que diz que a condição de implementabilidade é equivalente à restrição de compatibilidade com incentivos. Agora sim, vamos resolver o problema. Eis o nosso problema. Já sabemos que vale a equivalência entre a condição de implementabilidade e as restrições de compatibilidade com incentivos. Para tentar descobrir quais dessas restrições são ativas e quais são inócuas, vamos seguir o mesmo procedimento que seguimos no caso da função custo linear. Vamos partir primeiro da restrição de incentivo do tipo bom e da de participação do tipo ruim. E vamos descobrir que a restrição de participação do tipo bom é inócua. De fato, se nós considerarmos a restrição de incentivo do tipo bom e aplicarmos o barra em cima a condição de participação do tipo ruim, que diz que a renda informacional do tipo ruim tem que ser maior ou igual a zero, concluímos que a renda informacional do tipo bom tem que ser maior ou igual a φ de Q barra em cima, que é maior do que zero. Porque a quantidade produzida pelo tipo ruim, ela é socialmente válida, né? Ela tem valor social, é positiva. Né? Então, e como o φ é estritamente crescente, logo o φ de Q barra em cima é positivo. Portanto, a restrição de participação do tipo bom na solução do problema acontece com desigualdade estrita. Ou seja, essa restrição será inócua. A gente pode descartar. Não vai precisar dela. Se nós fôssemos resolver pelo método de Karush-Tucker, essa restrição teria o multiplicador de Lagrange igual a zero. Sobraram as outras três. O que fizemos lá atrás foi o seguinte: a gente vai observar que as rendas informacionais entram negativamente na função objetivo. Então, o interesse do principal é reduzir essas rendas informacionais o quanto ele puder. A renda informacional do tipo ruim é limitada por baixo por zero. Vamos supor que a gente tome esse menor valor zero. Quando a gente vai na restrição de incentivo do tipo bom, se esse termo aqui é zero, então a menor renda informacional do tipo bom tem que ser o φ de Q barra em cima. Para reduzir o quanto pudermos a renda informacional do tipo bom, nesse caso, a gente tem que tomar a renda informacional dele exatamente igual a φ de Q barra em cima. A ideia é, se isso é factível, se nós tomarmos esses valores para essas duas variáveis de renda informacional, será que as restrições são satisfeitas ou são violadas? A de participação do tipo ruim não é, porque satisfaz aqui essa desigualdade. Está na fronteira, mas satisfaz. Eu tenho que ver se alguma das de incentivo é violada. Ora, o que a gente vai fazer então é supor esses valores aí e verificar se as restrições de incentivo continuam valendo. Porque se continuarem valendo, então é factível fazer isso. E como são as menores rendas informacionais possíveis, né, em todos os casos, essa vai ser a solução. Vai acontecer o seguinte: a gente está tomando o barra em cima igual a zero. Isso aqui vai desaparecer. Vai desaparecer do lado de cá. Então aqui vai ficar zero. E aqui vai desaparecer também esse sinal aqui, que não vai precisar. Juntando as duas desigualdades, o barra embaixo fica maior ou igual a φ de Q barra em cima, e por sua vez é menor ou igual a φ de Q barra embaixo. Isso implica que φ de Q barra em cima é menor ou igual a φ de Q barra embaixo. Nós já sabemos que φ é uma função crescente. Ora, se φ é crescente como φ de Q barra embaixo
é maior ou igual a φ de Q barra em cima, então o Q barra embaixo tem que ser maior ou igual a Q barra em cima. Ou, dito de outra forma, Q barra em cima é menor ou igual a Q barra embaixo. Ou seja, vale a condição de implementabilidade. Portanto, a condição de implementabilidade continua satisfeita. Se ela está valendo, as restrições de incentivo não são violadas. Aqui está ok, elas não são violadas. Mas eu só precisei mesmo do quê? Eu só precisei dessa daqui, na igualdade, fazendo o barra em cima igual a zero. Essa outra a gente pode descartar. Conclusão. A gente só precisa mesmo de duas restrições. É isso aqui. Esta é a restrição de incentivo do tipo bom e a de participação do tipo ruim. Ou seja, vale a mesma regra de bolso, no caso de dois tipos, que dizia para você deixar o agente ruim indiferente entre participar ou não, e o agente bom indiferente entre mentir ou não. Está aí o problema reformulado em termos bem mais simples. Agora, o que a gente vai fazer? Vai jogar o barra em cima igual a zero aqui na função objetivo, esse termo vai desaparecer. E a renda informacional do tipo bom, você vai substituir por φ de Q barra em cima. Fazendo isso, você elimina as restrições do problema e ele se torna uma função objetivo que tem que ser maximizada em duas variáveis, apenas as quantidades. Essa é a versão realmente mais simplificada do problema principal da gente, com seleção diversa e utilidade mais geral. Comparativamente ao caso linear, a diferença é que aqui aparece φ de Q barra em cima. No caso linear, era delta θ vezes Q barra em cima, que é justamente o caso particular de φ quando a função custo é linear. Esse é o nosso problema. E o que nós vamos fazer agora é resolvê-lo. Vamos derivar essa função objetivo, que a gente chama de V, com relação à quantidade do tipo bom. Essa derivada, o que é? A quantidade do tipo bom aparece onde? Aparece nesse termo e nesse termo, e apenas nessa parcela da função objetivo. Portanto, a derivada vai ser ni vezes benefício marginal menos custo marginal. Isso tem que ser igual a zero. Você pode cortar essa probabilidade e vai chegar à seguinte regra. Para encontrar a quantidade ótima para o tipo bom, o que o principal tem que fazer é benefício marginal igual ao custo marginal para o tipo bom. É uma solução de first best, no estado da natureza em que o agente selecionado é o agente bom. Agora, vamos derivar com relação à quantidade do tipo ruim. A quantidade do tipo ruim aparece nessa parcela alocativa e no termo da renda informacional. Portanto, derivando com relação a Q barra em cima, vamos encontrar a seguinte expressão. O menos ni vezes benefício marginal menos custo marginal, isso tudo menos ni vezes a derivada de φ no ponto Q barra em cima, tem que ser igual a zero. Passando φ' de Q barra em cima vezes ni para o lado direito da igualdade, dividido por 1 menos ni, vamos encontrar benefício marginal menos custo marginal, tem que ser igual a ni, dividido por 1 menos ni, vezes φ' de Q barra em cima. Passando o custo marginal para o lado direito, aqui vai ficar a igualdade, aqui vira mais. Portanto, você tem uma regra, que é a mesma anterior, caso linear, que diz que o principal deve igualar o benefício marginal ao custo marginal mais a distorção dada por esse termo aditivo. Ni dividido por 1 menos ni vezes φ' de Q barra em cima. Portanto, é um second best. Em termos alocativos,
existe um desvio em relação à regra de bolso, receita marginal igual a custo marginal. Porque a distorção tem a ver com a informação. De posse dessas duas condições de primeira ordem, nós encontramos as quantidades desejadas, de second best. A do tipo bom e a do tipo ruim, sendo que a do tipo bom, como é benefício marginal igual a custo marginal, vai ser a mesma quantidade de first best, e do tipo ruim vai ser uma distorção redutora. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Aqui temos o gráfico do benefício marginal do principal e os custos marginais dos dois tipos de agente. Para o tipo bom, θ barra baixo, que é o custo marginal tipo bom, a regra é benefício marginal igual a custo marginal. Então, a solução com problema de seleção adversa, do tipo bom, é a mesma que seria de first best, que a gente designa porque barra embaixo estrela. Se a solução para o agente ruim fosse a de first best, nós faríamos benefício marginal igual ao custo marginal. Teríamos, então, esta solução de first best para o agente ruim. Só que não é. Nós estamos adicionando alguma coisa a mais ao custo marginal. Você está adicionando uma coisa positiva. Filinha é positivo. Portanto, o que acontece é que a gente tem que deslocar essa curva de custo marginal do tipo ruim para cima, por um montante dado pelo termo aditivo. O que a gente tem que fazer, então, é deslocar essa curva para cima por um termo aditivo. Essa curva vai ser o custo marginal do tipo ruim, mais o termo aditivo avaliado em Q. Na solução do problema, você faz benefício marginal igual a essa outra função. Ou seja, a solução vai ser aqui. Fazendo, então, benefício marginal igual a custo marginal mais o termo aditivo, a solução para o tipo ruim vai ser de second best, é uma quantidade menor do que aquela que seria de first best. Existe, portanto, uma distorção redutora da quantidade para o tipo ruim, em razão do problema de seleção adversa. O principal tem que reduzir essa quantidade, porque reduzindo a quantidade exigida do tipo ruim, ele consegue reduzir a renda informacional que o agente bom pode extrair do principal. Lembrem que a renda informacional depende do que é barra em cima. Então, você tem que reduzir isso aqui para poder reduzir a renda informacional que o principal tem que pagar para o agente bom. Então, ele incorre nessa ineficiência caso o agente selecionado seja o agente ruim, porque é ótimo para ele. De posse das quantidades, você calcula as rendas informacionais de cada um. Você conhece a função φ. Então, você calcula a renda informacional do tipo bom. Você já sabe que a renda informacional do tipo ruim é zero. Você consegue, então, concluir que, em equilíbrio, o agente ruim não recebe renda informacional alguma, mas o agente bom recebe uma renda informacional. Ora, mas a renda informacional, a gente sabe a definição dela, né? Eis as definições das rendas informacionais. Para o tipo ruim, a renda informacional é zero. Então, esse termo aqui vai desaparecer e vai ser zero. Daqui você já conclui que o pagamento que você tem que fazer para o agente ruim será aquele pagamento que cobre exatamente o custo de produção do agente ruim. Você vai deixar o agente zerado. O pagamento vai cobrir o custo, ponto final. O agente bom recebe uma renda informacional. O barra embaixo tem que ser igual a feed, que é barra em cima. Portanto, a transferência que ele recebe, o pagamento, passando o custo para o lado esquerdo dessa igualdade, e escrevendo ao contrário, vai ficar o custo mais
o FII, que é barra em cima. Ou seja, o pagamento que o principal tem que fazer para o tipo bom tem que cobrir o custo de produção no qual esse tipo bom incorre e mais uma renda informacional, que é aquela economia de custo mínima que o agente bom pode gerar se ele mentir. Essa renda você tem que transferir para o agente bom, porque ele garante para si, caso você não queira que ele minta realmente. Você o deixa indiferente. E é isso que nós chamamos a renda informacional que o principal tem que pagar para o agente bom. O que fizemos aqui foi simplesmente demonstrar o seguinte teorema, que está na página 42. No menu de contratos ótimos com informação assimétrica e utilidade mais geral, não há distorção de produto pelo tipo eficiente relativamente ao first best. Ou seja, a quantidade exigida dele é a mesma de first best e se dá pela regra benefício marginal igual custo marginal operacional. Item B, existe distorção redutora de produto pelo tipo ineficiente. A quantidade de second best é menor do que aquela que seria em first best, com uma regra que é dada por benefício marginal igual custo marginal mais uma distorção. Item C, somente o tipo eficiente recebe renda informacional. O agente ineficiente não recebe renda informacional. E as transferências são tais que, para o agente ruim, a transferência cobre precisamente o custo de produção. E para o agente bom, o pagamento tem que cobrir o custo de produção e a economia de custo que o tipo bom pode gerar se ele mentir. Então, é exatamente esse o conteúdo que tínhamos aí para seleção adversa com utilidade mais geral.